Vamos discutir, Lucas. Eu acho. Esses Fala. aí eu achei ainda melhores, assim, acho que foi talvez a melhor leitura até agora do livro, assim, porque ela traz ali as críticas aos marxistas, né, talvez os mais consequentes ali, e que também é um pessoal que, tipo, aí ela traz aquela crítica bem direta ao próprio Lenin, né, e algumas limitações ali do pensamento dos marxistas russos, que aí, tipo, era uma coisa que tu não se aprofundava muito, assim, também, tipo, tu tem noção daquele ponto de vista do Lenin sobre a reprodução, né, mas lateralmente, assim, como parte do pensamento mais complexo. Entender de onde que os caras partiram, assim, é bem interessante, e a Rosa, bom, um trabalho muito, muito, muito profundo, assim, de análise desses caras, né, e daí interessante, eu lembro que a gente estava debatendo nos últimos encontros também sobre o fato dela não ter citado Lenin, né? E aí agora apareceu ela fazendo uma crítica bem direta, né? Aos pontos de vista dele, embora ela não coloque ele naquele rol de marxistas ali que acabaram por rebaixar um pouco, né? Por quase operar um retorno à economia burguesa, assim. Mas ela faz uma crítica bem direta, né? E é bem interessante, assim, o pensamento da Rosa é muito crítico, né? Muito boa, achei muito boa a leitura desses últimos capítulos, assim. Eu acho intrigante a repercussão que o Capital teve na Rússia, porque, ao contrário da Alemanha, da França, da Inglaterra, o Capital, ao ser traduzido para o russo, ele ganha os círculos intelectuais e universitários, vamos chamar os círculos oficiais da intelectualidade russa. E só o fato de se estar fazendo uma avaliação do desenvolvimento ou das possibilidades de desenvolvimento do capitalismo na Rússia, a partir do Capital, e particularmente a partir do livro 2 do Capital, já indica que o livro estava sendo estudado com atenção, né? Eu estava procurando dados sobre a tradução do Capital para o russo. Eu não encontrei muita coisa ainda, mas um pedaço de artigo ou uma nota aqui ou acolá, eu constatei que a tradução do russo para do Capital para o russo foi a primeira tradução para a língua estrangeira. E a publicação ocorreu em 1872. Significa que a tradução para o russo foi feita principalmente a partir da primeira edição do Capital. Não sei onde eu estava dando uma olhada, assim, buscando em sites de internet, etc. Eu vi que boa parte dessa tradução não foi feita pelo Danielson. A maior parte da tradução do livro 1 foi feita por um tal de Lapatin, e que era um militante revolucionário russo que estava morando na Inglaterra quando começou a traduzir o Capital, e ele interagiu com o Marx. O Marx deu sugestões para a tradução. Então, essa primeira tradução russa, pelo menos a parte do Lopatin, né, contou com a participação do próprio Marx. Aí esse Lopatin foi preso
e a tradução foi interrompida. É nesse momento que o Danielson, ou usando o nome de guerra da época, o Nikalaion assume a tradução completa e depois ele traduz o livro 2 e o livro 3. Eu lembro que quando eu comecei a tomar contato assim, com militância e tal, era bastante acreditado ao Bakunin, a tradução para o russo É, do livro. isso, o Bakunin começou a traduzir, mas não prosseguiu. Ele realmente começou a traduzir o Capital para o russo, mas não prosperou a tradução. É um trabalhinho, né? É um trabalhinho. É, agora, eu estou fazendo um esforço aqui, embora não seja sistemático, de tradução da edição francesa do Capital, embora eu tenha, assim, períodos mais ou menos longos de intervalo, mas eu fico admirado com a capacidade de trabalho desses caras de pegar uma obra como o livro 2 ou o livro 3 do Capital, ou o livro um e traduzir assim num período de tempo relativamente curto. Eu, inclusive, vi que já há alguns anos eu estava rebuscando aí nos discos de backup que eu tenho, eu tinha adquirido essa primeira edição do Capital em russo. Eu não consegui o livro 2 e o livro 3 na primeira edição em russo, mas eu consegui, eu tenho essa primeira edição do, de 1872. E o debate, já com base no Capital, foi diferente do debate da economia política que a Rosa discute nos capítulos anteriores, porque foram debates feitos com base na obra do Ricardo, do Jean-Baptiste Say, do Sismondi. Ela discute a obra desses indivíduos também, desses economistas, no que diz respeito à reprodução do capital que ela está analisando aí, né? Agora, eu acho que eu estou, até agora, achando muito estranho, para dizer uma palavra, eu não sei encontrar outra para designar isso, porque quando ela escreve a acumulação do capital, ou pelo menos quando ela publica, né, que foi em 1913, o Lenin já tinha publicado O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. E ela não cita, quando ela se refere ao Lenin, que ela chama de Ilin, porque o Lenin estava assinando as obras como Ilin, ela se refere àquele estudo que se tornaria obscuro do Lenin, chamado Sobre a Característica do Romantismo Econômico, que é principalmente uma crítica ao Sismondi. Mas o Lenin tinha publicado em 1899 o desenvolvimento capitalista na Rússia. Eu vou dar uma explorada nesse texto também para ver se a Rosa está criticando adequadamente ou não. E depois teve uma segunda edição em 1908. Então, foi muito barulho em torno dessa obra para Rosa ignorar. E, por exemplo, aqui eu estou com a edição da Economistas. Ela, deixa eu pegar já no final do capítulo do Tugan Baranovsky, ela fala: é um fato indiscutível. Bom, vou ler um pouco antes.
O mesmo não se aplica, na verdade, ao fato com o qual tenta provar seu sofisma. Ela está falando do Tugan-Baranovski. É inegável que o crescimento do departamento dos meios de produção seja mais rápido em comparação com o dos meios de consumo. É um fato indiscutível que se observa não somente em países industriais antigos, como em todos os lugares em que o progresso técnico domina a produção. Me parece que aí está mais ou menos o fulcro da questão que ela está discutindo, porque ela discute essa tese da desproporcionalidade do Tugan-Baranovski, a questão da, das terceiras pessoas, do Struve, né? Fala, olha, não tem só operar ele dizendo Struve, não tem só burguês e proletário, empresário e assalariado na sociedade capitalista, né? Nós temos aí uma série de segmentos populacionais do Estado, por exemplo, que constituem uma fonte para os meios de consumo, uma fonte de consumo dos meios de consumo individual e que contribuem para a reprodução do capital. Mas aqui nesse trecho, ela está falando dessa tese do Tugan-Baranovski. É um fato indiscutível que se observa não somente em países industriais antigos, como em todos os lugares em que o progresso técnico domina a produção. É nesse fato que se baseia também a lei fundamental de Marx sobre a tendência de queda da taxa de lucro. Livro 3, né? Mas, apesar disso, ou por isso mesmo, quando Bulgakov, Ilyin e Tugan-Baranovski suspeitam haver desvendado nessa lei a natureza específica da economia capitalista, ou seja, a produção como objetivo em si, e o consumo humano apenas como fato secundário, cometem um grande erro. Até agora, ela não mostrou onde é que o Lenin erra. Ele está pondo o Lenin aí junto com os outros, mas ela não analisou a obra do Lenin. Tem uma citação direta, eu acho, ali, ou não? Deixa eu ver. O que ela critica é a tese do Lenin de que não teria havido reprodução ampliada em formas pré-capitalistas de produção, que está nesse livro sobre a característica do romantismo econômico. Ela cita uma edição de 1899, mas ele foi publicado antes, e em 1899 o Lenin publica O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Porque quando ela fala da incorporação pelo Lenin do esquema da reprodução, ela concorda, mas chega aqui, ela põe o Lenin junto com os outros sem desenvolver. E pode ser mais, como ela cita essa outra obra, pode ser que ela não tenha tido, por circunstâncias muito estranhas mesmo, assim, que ela não tenha tido contato mesmo com esse texto mais maduro de alguns anos depois do Lenin, né? Porque, de certa forma, o Lenin, as teses dele até que se mostraram até certo ponto bem mais corretas, né, do ponto de vista do desenvolvimento da Rússia ali, depois do que culminou na Revolução e tudo mais. Então, tipo, ela pelo menos teria que trazer
mais rigorosamente ali, né? E debater com o próprio Não, Lenin elementos. o que eu estou falando também, Lucas, é que nesse trabalho, e eu fiz um mapeamento das partes da obra em que ela cita o Lenin, e eu não encontrei nenhuma referência ao desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Considerando o que ela está discutindo, é quase impossível que ela não conhecesse essa obra do Lenin. E ela cita obras em russo. A gente não pode dizer, olha, ela não cita porque não tinha sido traduzida para o alemão. Embora ela, de vez em quando, fale aqui que, olha, a obra começou a se tornar mais acessível quando foi traduzida para o alemão. Ela está falando de uma obra acho que do próprio Tugan Baranovski, né? Chama atenção também, Lucas, e eu acho que essa é uma característica do livro. Ela já apontando com detalhamento que o Marx não apresenta no Capital, por exemplo, talvez ele apresente num grau de detalhamento maior lá na crítica ao programa de Gotha. Mas a preocupação dela em confrontar uma economia socialista com a economia capitalista, que eu acho que é uma característica daquele contexto, é um contexto revolucionário, né? Em 1905 tinha ocorrido uma revolução na Rússia. Foi um processo em que foram organizados os soviets. E até ela fala ali nas últimas páginas ali que dá para perceber um pouco que claro, depois desse período a técnica no geral avançou a passos muito mais largos, né? Mas eu imagino que na época também, assim, os progressos técnicos da própria produção e tipo era tudo muito massivo, né? Dava uma Claro. certa, não necessariamente uma esperança, né? Mas o movimento operário tinha muito a que aspirar, né? Do tipo, bah, se a gente tomar tudo isso, nossa, sabe, vai ser imagina uma economia direcionada, né? Socialmente organizada e tudo mais, uma divisão do trabalho mais humana. E aí, pô, aí, claro, entre idas e vindas, esse pensamento vai flutuando, né? Eu fiquei pensando bastante ali com essas últimas páginas, principalmente em relação a esse debate mais contemporâneo da inteligência artificial, né, também, e, e as preocupações com o emprego e tudo mais, né, e que aí, tipo, aí, pá, várias discussões do tipo, uma coisa que deveria servir para libertar do trabalho e garantir a produtividade sem ser às custas de sangue humano, né, na verdade vai acabar aprofundando, né, a dominação, assim, do trabalho. Mas imagino que naquela época esse tipo de esperança com os progressos técnicos devia ser bem forte, assim, né? Eu acho que você tem razão. E isso que se levanta possivelmente seja uma das justificativas do esforço para escrever um livro como esse naquele momento. Porque naquele período estava ocorrendo a chamada Segunda Revolução Industrial, a revolução baseada na eletricidade, na indústria química. Então, efetivamente, naquele momento, os avanços técnicos estavam se acelerando. Foi um momento de revolução técnica. Então, tem muito sentido essa discussão da relação entre capital constante e capital variável.
essa discussão sobre como evolui a composição do capital, como se relaciona a produção de meio de produção com a produção de meios de consumo. E isso num contexto de perspectivas revolucionárias iminentes, né? Eu acho interessante ela citar o Kautsky, né? O Kautsky era um intelectual respeitado naquele momento, né? O Lenin bateria muito no Kautsky, né? E as posições da Segunda Internacional acabariam por pondo o Kautsky e outros, né, numa posição difícil dentro do movimento socialista. Mas o Kautsky ele tinha recém saído de um longo período de cooperação com o Lenin, com o Engels, de edição do Capital. Ele próprio publica em 1903, se não me engano, ou 1904, As Teorias sobre a Mais-Valia, né, que seria o livro 4 do Capital. Logo depois, ele publica uma edição do Capital. Tem um trabalho feito pelo Tomás Kuczynski, um trabalho complementar sobre o desenvolvimento do capital na Alemanha, sobre as edições do capital na Alemanha. E ele fala, olha, depois das edições do Engels, nós tivemos uma edição do Kautsky, acho que a primeira edição do Capital do Kautsky, chamado Edição Popular, edição do livro 1, é de 1914, portanto, um ano depois da Rosa publicar a Acumulação. E essa edição do Kautsky, em primeiro lugar, se restringiu à segunda edição do Capital. Então, o Kautsky ele deixa de lado a terceira edição e a quarta, a edição inglesa, a edição francesa e a quarta edição, coordenada pelo Engels, e organiza uma edição do Capital com base na segunda edição. E traduz todos os estrangeirismos do livro para o alemão, dizendo, olha, é o operário que vai ler aí, isso aí. O operário alemão não lê francês, inglês, latim, grego. Essa edição do Kautsky teve um monte de tiragens, não me lembro o número, até o início dos anos 30. Em 32, o Karl Korsch publica uma nova edição do Capital, baseada na segunda edição. Você vê que interessante, né? Então, o Tomás Kuczynski, ele fala, olha, até a publicação da minha edição, em 2017, as edições do Capital que mais circulavam na Alemanha, e eram reeditadas e tal, foram a edição do Karl Korsch, e uma edição publicada pela Ullstein Books, em que o editor, não me lembro agora o nome dele, insere alguns elementos da quarta edição
do Engels, como, por exemplo, divisão em seções, na segunda edição. Então, essa edição da Ullstein Books também é a segunda edição. De acordo com o Tomás Kuczynski, essa edição da Ullstein Books foi a mais utilizada pelo movimento estudantil alemão, em 68. E o movimento estudantil alemão chamava essa edição de tijolo. O tijolo. Imagina carregar para as reuniões E ele diz, e tem uma terceira edição que circulou na Alemanha, até essas novas edições, né, até a edição dele, que foi a edição alemã do Capital, do livro 1 do Capital, publicada na União Soviética em 1932, baseada na quarta edição do Lenin, do Engels. Então, na Alemanha, até o início dos anos 30, houve uma sequência de edições da edição do Kautsky, segunda edição do Capital, depois do Karl Korsch, segunda edição do Capital, a edição soviética de 32 do Instituto Marx Engels, baseada na quarta, e depois essa da Ullstein Books, o tijolo, que eu acho que é de meados de 62, me parece, que também é baseada na segunda edição, mas com alguns elementos de seccionamento do texto tirados da quarta edição. A edição do Tomás Kuczynski, que eu acho primorosa, chamada Nova Edição do Texto, Neue Textausgabe, também se baseia na segunda edição. Então, depois do Kautsky, pelo menos na Alemanha, os editores se concentraram na segunda edição alemã, que foi a última que o Marx editou, né? Essa foi a última edição em língua alemã que o Marx praticamente organizou. Então, ela está se referindo aqui a um Kautsky que estava no auge do prestígio dele, né? Você vê que ela usa o Kautsky para fazer avançar a crítica dela aos russos, né? Eu sei que as últimas edições dessa edição popular do Kautsky foram dirigidas pelo filho dele, um tal de Benedict Kautsky. E esse Benedict Kautsky, ele publicou uma edição resumida do Capital. É uma edição dos 3 livros do Capital num livro só. E aí, durante o nazismo, ele foi para campo de concentração, ficou preso, deve ter sofrido horrores, né? haja poder de síntese do cara, né, para Haja resumir. poder de síntese. Mas eu estava lendo a introdução dele, eu tenho aqui em formato digital, eu estava lendo a introdução dele, ele falou, olha, o Capital tem muita coisa que pode ser excluída sem que haja perda do conteúdo do texto. Tem notas extremamente extensas e tal. Então, acho que ele foi eliminando, ele foi mais eliminando coisas que ele achou menos relevantes do que ele próprio reescrevendo o texto, né? Tanto que deve ter umas 800 páginas.
De início eu achei que era uma edição do livro um, né, porque ele se responsabilizou pelas últimas edições do pai dele, mas daí eu vi que é uma edição que condensa os três livros do Capital num só. Mas você vê que o marxismo, a obra do Marx, especificamente o Capital, né, vai influir no movimento populista obviamente, na organização dos grupos marxistas da Rússia, né? Aí, o impulsionamento da obra do Plekhanov, do Lenin. O Plekhanov foi um teórico importante de divulgação do marxismo na Rússia nesse período, né? Foi um divulgador pioneiro, não só divulgador, ele escreveu muitas obras de divulgação do marxismo, né? Sobre materialismo histórico, etc. Né? Também teria um destino similar ao do Kautsky, né? Naquele confronto da segunda com os grupos daquilo que seria a Terceira Internacional, bolcheviques e etc. Espartaquistas, né? O grupo da Rosa na Alemanha, né? Nós temos que levantar uma biografia mais detalhada da Rosa. Eu fico pegando assim notas esparsas, né? Vejo que ela teve um certo papel na Revolução Russa de 1905, diz que ela cooperou com Lenin de alguma forma, devia estar no exílio, né? Um tempo atrás eu consegui uma biografia dela, tá aqui comigo, mas eu ainda não consegui começar a ler, foi publicada pela Boitempo. Eu não sei se é especificamente uma biografia, mas o nome é Uma Reinvenção da Política, ou algo assim, acho que aborda alguns aspectos da vida dela política, né, organizada e tudo Certo. mais, Eu vou mas deve procurar, abordar a vida dela também, então. deve ser interessante. Agora, vê que ela levantou uma vasta bibliografia para escrever o Acumulação do Capital, né? Com todas as eventuais lacunas e falhas que a obra pode ter, com as discordâncias que ela pode suscitar e etc., é uma obra que a Pâmela está chegando. E aí, Pâmela, tudo bom, Pâmela? Boa noite, gente. Tudo tranquilo? Tudo bem, e vocês? Tá tudo bem. A gente estava conversando, Pâmela, o Lucas estava levantando, talvez ele possa expor novamente, sobre a importância desse trecho em que a Rosa faz uma crítica aos marxistas russos. Eu É, estava. Fala. pode cumprir, professor. Não, fala, Lucas, porque eu achei muito interessante aquela sua observação inicial. É, pelo que a gente andava conversando, que parece que a Rosa ignora a obra do Lenin, né, no trabalho. É interessante que ela traz uma crítica direta a ele ali e, e também traz, tipo, o ponto de vista dos marxistas de como estava se desenvolvendo o pensamento do Marx naquela época na Rússia, né? E só que até é interessante que ela exclui o Lenin do conjunto dos mais frontalmente criticados ali, mas ela ainda assim insere o nome dele marginalmente ali. Daí a gente entrou num debate de novo, o que será que... Eu, na moral, tô muito intrigado com isso agora, porque
não faz muito sentido, né? É, historicamente falando, que ela não tenha tido contato com a obra e tal. Mas é interessante como ela vai, ó, se aprofunda no pensamento dos caras e tal, e pega a luz do marxismo para analisar o pensamento deles. E se não fosse o trabalho dela bem crítico, assim, em relação a eles, tipo, são pontos de vista que acabam se perdendo, porque a gente tem contato principalmente com o pensamento do Lenin, que, de certa forma, saiu vitorioso, né, desse processo aí, e acaba não vendo, tipo, os outros pensamentos que acabaram, né, se misturando e avançando e tal, para formar o pensamento dele. Mas é mais ou menos isso. E só que eu agora também tô pensando como onde que eu posso, podia ter ainda existir os fóruns da internet, né, para ver se alguém sabe dizer por que que a Rosa não cita o trabalho mais importante do Lenin ali nesse capítulo, né? Eu tava comentando, Pamela, sobre como é surpreendente a penetração do marxismo nos círculos cultos russos, algo que não ocorreu em outros países. O Lucas, ele faz ele levanta uma questão que eu acho bastante importante, porque a obra desses caras não foi reeditada, né? Como é que a gente conheceria Bulgakov, Struve, Tugan Baranovsky e outros que ela cita, né? Que acabaram caindo no esquecimento, por razões diversas, né? E a gente vê que ela deve ter tido bastante trabalho para desenvolver a acumulação do capital, que ela faz um escrutínio de muitas obras discutindo esse tópico específico, acumulação do capital. Eu estava procurando material sobre a tradução do Capital para o russo. O Lucas levantou muito justamente que quem começou a traduzir o Capital para o russo foi o Bakunin, mas ele não prosseguiu. E aí eu vi algumas coisas na internet, mas principalmente assim, o início do artigo, e aí para, e tem uma notinha. Para continuar a ler, você tem que pagar. Então, como eu não vou fazer isso, eu vou procurar por outros meios. Mas eu estava lendo um início de artigo que era exatamente sobre a tradução do Capital para o russo. E o articulista, ele também fala dessa penetração do Capital, do grande sucesso que o Capital teve na Rússia, fez na Rússia. E ele fala que o Capital ele começou a ser traduzido, e a maior parte do livro 1 foi traduzido, não por esse Danielson citado pela Rosa, cujo codinome era Nikolai On. E de vez em quando, os anotadores da obra apresentam esse Nikolai On como o tradutor do Capital para o russo. Mas aí esse artigo indica que a maior parte do livro 1 foi traduzida para o russo por um militante revolucionário russo, não especifica tendência ali, mas que morava na Inglaterra na época e que conversou muito com o Marx durante a tradução, um tal de Lopati. E o artigo diz que o Marx deu muitas sugestões quanto à tradução. O Marx devia estar elaborando a segunda edição. Essa primeira edição do Capital em russo, certamente teve por base a primeira edição do Capital.
Mas o cara interagiu com o Marx, então deve ter incorporado elementos que o Marx já introduziria na segunda edição. Aí esse Lopatin foi preso. A tradução foi interrompida, e a partir daí é que o Nicolai On pega a tradução e termina. E aí depois ele, Nicolai On ou Danielson, traduz o livro 2 e o livro 3. Eu estava mencionando para o Lucas que eu estou, de vez em quando, pegando um capítulo da edição francesa do Capital para traduzir, e eu vejo o quanto dá trabalho, né? Se pegar só um capítulo, e eu vejo e a capacidade desses caras que pegavam o Capital inteiro em um espaço de tempo relativamente curto, traduzia inteiro e publicava. Eu vou tentar seguir o exemplo. Eu acho que eles não tinham tanta dispersão do cotidiano como a gente tem hoje, né? Estavam concentrados lá Nossa, em quanto tempo será que eles traduziam? Hein? Em quanto tempo será que eles traduziam? Pois é, eu não tenho esse dado não, mas é relativamente pouco tempo. Tem obras que não sei, é que no caso do Capital é muito difícil de traduzir, né? Pela linguagem altamente específica ali. Mas tem obras que nessa época, tipo, já eram publicadas em outros países no ano seguinte, ou tipo, logo em seguida, né? E ainda mais que tinha o ímpeto da galera militante também fazer acontecer o negócio, né? Mas mesmo assim, né? Tipo, sob as condições da época também, né? Às vezes tu tinha que acessar uma biblioteca, tinha que, né? E, muito mais difícil, né? Só que os caras ainda assim conseguiam muito mais rápido do que em qualquer situação hoje em dia. Acho que isso justamente por causa disso, né? Da dispersão. Ontem a gente estava discutindo pelo Telegram sobre o Capital em chinês, né? Eu mencionei aquele tradutor do Capital para o inglês, a última edição do Capital em inglês, e ele dizendo que o Capital estava sendo traduzido para o chinês, o que é uma coisa muito estranha, porque o marxismo é a ideologia ou a orientação doutrinária ou teórica de um movimento revolucionário chinês que remonta aos anos 20, pelo menos, né? Aí eu fui procurar na internet, né? Eu pus lá, tradução do Capital para o chinês. Eu pus em inglês. E aí eu caí na Wikipédia do Capital em chinês. A página da Wikipédia, a página chinesa da Wikipédia sobre o Capital. Se você pega, por exemplo, a página em francês, ela lá na parte de baixo da página põe links para você conseguir edições do Capital em francês. Se você pega lá a página em alemão, ela põe links para você obter ou um texto online ou uma versão digitalizada do Capital em alemão. A página chinesa é uma página detalhada sobre o Capital, mas os links só aparecem edições do Capital em inglês. Não aparecem edições do Capital em chinês. Aí eu dei uma busca no Anna's Archive e parece que tem lá edições do Capital em chinês. Então, claro, eu só vi a capa, está lá Das Capital, está escrito o Capital, e no títulozinho ao lado tem o Capital do Marx, e o resto tudo em chinês, que para mim Eu é um achei, enigma. eu coloquei no Google também, não achei, mas eu achei na Amazon, foi a única referência que eu achei. Tipo, eu não achei nenhuma na Amazon, um capital, mandei ali no link agora. Que tá, enfim, não sei se isso é o capital em chinês da verdade, mas foi a única coisa que eu achei procurando. Então, pode ser que esse cara tenha razão. Os caras podem ter lido Capital em inglês, pode ter lido Capital em russo,
a interação dos chineses com a União Soviética era muito grande, né? A ruptura foi tardia. Muita gente, muitos intelectuais chineses iam estudar na Rússia, estudar na União Soviética. Mas seria incompreensível não ter uma tradução do Capital para o chinês já nos anos 20, nos anos 30. Mas tudo pode Talvez não acontecer. tivesse. Talvez não tivesse, porque deve ser muito difícil, né, traduzir. Talvez não tivesse, né? Parece que é provável que não, porque essa daí que eu achei na Amazon é de 2018, só que foi a única coisa que eu achei. 2018, né? Eu vi uma também no Anazar, que é 2017. Que é a 2017 tem um monte de edições do Capital, porque é a data comemorativa, né, do aniversário, 150 anos, se não me engano, da primeira edição do Capital. Mas é surpreendente como o Capital é lido pelos círculos universitários da Rússia por uma intelectualidade, vamos chamar, oficial, né? Os chamados marxistas legais, cujas obras não eram censuradas pela sua proeminência social. Algo que não ocorre na Inglaterra, por exemplo, não ocorre na Alemanha, não ocorre na. O Capital está sendo discutido nas universidades alemãs agora. Por exemplo, agora que eu vi uma edição claro, na Alemanha capitalista, né? Agora que eu vi uma edição, uma reedição do livro 1, feita por um tal de Michael Quest, que reedita no alemão contemporâneo, ele faz a atualização ortográfica, a primeira edição do Capital. É um programa lá de pós-graduação com ênfase em marxismo que eu achei bastante interessante. O próprio Tomás Kuczynski, que eu estava comentando agora há pouco, que publicou aquela edição do Capital em 2017, uma edição que eu acho particularmente útil. Ele faz um monte de correções, ele é quase que um texto crítico do Capital. E ele fala, olha, na Alemanha, nós tivemos as edições do Kautsky na segunda metade dos anos 10 e anos 20, baseado na segunda edição. Depois, a partir de 32, a edição do Karl Korsch, baseado na segunda edição. Depois, uma edição, não me lembro agora o nome do editor, publicado pela Ullstein Books, em que ele se baseia na segunda edição, mas incorpora algumas divisões de seção feitas pelo Engels na quarta edição. Aí ele fala, essa edição da Ullstein Books era a edição usada pelo movimento estudantil alemão de 68, que chamava essa edição de tijolo. E uma edição russa, até que se publicasse a Marx Engels Werke, uma edição em alemão, publicada em 1932 na União Soviética. Então, essas eram as edições do Capital em alemão, e basicamente circulando nos partidos, né? No âmbito das intelectualidades partidárias. Partido Social Democrata austríaco, Partido Comunista austríaco, Partido Comunista alemão, Partido Social Democrata alemão. Então, esse era o pessoal que lia o Capital. Na Rússia, o Capital entra direto nas universidades. Claro, num universo que era altamente concentrado, era São Petersburgo e Moscou, né? Todo mundo devia conhecer todo mundo.
Mas é surpreendente, de qualquer modo, que, logo após a tradução e a publicação do Capital, já ocorram várias publicações, já ocorra um debate econômico e político sobre o livro 2, com base no livro 2 do Capital. Então, eles vão discutir as possibilidades de desenvolvimento capitalista na Rússia. A referência é o livro 2. A Rosa não deixa explícito que ela lê russo, mas fica claro, por indicações indiretas, que ela lia russo. Ela traduzia trechos de obra, ela cita obras que não tinham sido traduzidas. Se bem que, de vez em quando, ela fala: a obra se tornou mais acessível quando foi traduzida para o alemão. Então, ela podia ler, mas talvez não com desenvoltura, e isso pode ter sido uma barreira eventual, né, para avaliação, nesse contexto aqui da obra Acumulação do Capital, do trabalho do Lenin. Mas, realmente, o Lucas lembra acertadamente que aqui no final do capítulo do Gambaranovski, ela põe o Lenin junto com os marxistas legais. Eu estou aqui com a edição da Economistas. Aí ela fala: é nesse fato que se baseia também a lei fundamental de Marx sobre a tendência de queda da taxa de lucro. Aí já é livro 3. Mas, apesar disso, ou por isso mesmo, tanto Bulgakov e Lin é o Lenin, e Tugan-Baranovski suspeitam haver desvendado nessa lei a natureza específica da economia capitalista, ou seja, a produção como objetivo em si e o consumo humano apenas como fato secundário. Cometem um grande erro. Então, é a primeira vez que ela está abordando aqui um trabalho do Lenin sobre isso. Mas, quando ela cita trabalhos do Lenin, ela cita um livro que caiu na obscuridade, chamado Sobre as Características do Romantismo Econômico. E os trechos desse livro que ela cita dizem respeito à tese que o Lenin deve ter defendido nesse livro, de que não haveria reprodução ampliada em sociedades pré-capitalistas. Então, aqui é o primeiro momento em que ela se refere ao Lenin, analisando a reprodução do capital, mas ela não fez referência nenhuma às teses do Lenin anteriormente, não faz referência de onde ela tirou isso. E aí, logo depois, aparece uma outra característica que eu acho muito especificadora da acumulação do capital da Rosa. Ela tem um longo arrazoado sobre o desenvolvimento do processo produtivo e da reprodução econômica na economia socialista. Então, observações que o Marx sempre faz de passagem no Capital, nunca avança, nunca detalha, talvez detalhe um pouco lá no Crítica ao Programa de Gotha, num debate político. Nesse livro, em várias passagens, ela está criticando
as teses dos outros economistas, tendo em perspectiva a possibilidade que parece iminente de uma economia socialista, né? Tanto que ela fala, o Bulgakov e tal, despreza o movimento operário, não percebem que uma transformação política, uma mudança política encabeçada pela classe trabalhadora pode mudar totalmente o processo, né? Porque a tese a que ela chega é a de que os esquemas de reprodução dos marxistas legais, eu não sei porque ela pôs o Lenin aqui, de como ver no transcorrer, levavam a uma perspectiva de desenvolvimento ilimitado do capitalismo. Eles ficavam procurando formas de eliminar os obstáculos da reprodução do capital. De como o capital poderia se reproduzir sem chegar a uma crise comprometedora. Então, a venda para as terceiras pessoas do Struve, ou a exportação, ou a ênfase no desenvolvimento do setor de meios de produção, como o caso do Tugan Baranovski, né? Fala, olha, o capital não produz para o consumo, ele produz para ampliar a produção. E ampliar a produção mudando a composição do capital, eliminando trabalhadores e aumentando o capital constante, particularmente as máquinas, né? Então, a ênfase da Rosa, até agora, no que diz respeito à crítica desses marxistas, a crítica dos populistas, que invocavam Marx, e a crítica dos marxistas é exatamente no desdobramento político dos esquemas de acumulação que eles desenvolvem. Os desdobramentos políticos ocorrem no sentido de apontar um horizonte de reprodução por tempo indeterminado do desenvolvimento capitalista. E ela está preocupada com uma revolução. Ela está preocupada com a classe trabalhadora chegar ao poder e... Claro, vamos lembrar que ela está escrevendo no calor de uma revolução recém-ocorrida em 1905 na Rússia. Temos que ver as biografias dela para ver em que grau ela participou desse processo. Eu já vi notinhas de que ela cooperou com o Lenin nesse período, mas o Lenin estava na Rússia, não estava? Vamos ver os detalhes desse contexto. E a Revolução de 1905 foi um processo que mudou o rumo do marxismo na Rússia. E mudou o rumo dos partidos marxistas na Rússia. Mudou o debate político na Rússia. Você vê que, logo após 1905, os debates, os textos do Trotsky, do Lenin, são sobre os soviets. A Revolução de 1905 organizou os camponeses, trabalhadores em soviets. Foi uma organização espontânea. Claro, deve ter havido ali a atuação de lideranças esparsas, né? Mas foi um processo que, em grande medida, se desenvolveu por um copiar o outro, né? Foi se multiplicando. Tanto que a organização soviética é objeto de debate logo depois. Tem um texto do Trotsky que é concentrado nisso. Então, a Rosa está escrevendo exatamente nesse momento. Ela publica em 1913. Esse não é um livro que se escreve em 2 dias.
ela deve ter demorado algum tempo para levantar tudo isso e dar a redação como ela deu aqui, né? Com todas as eventuais imprecisões, eventuais lacunas, tem essa questão do Lenin que eu acho que a gente tem que explorar. O livro tem um valor enorme, né? Eu acho que é uma leitura que complementa a leitura do Capital de uma maneira decisiva no desenvolvimento de uma cultura marxista, né? Assim como o Imperialismo do Lenin, que eu acho uma obra muito importante também. O Imperialismo é um livrinho pequeno, mas quando você lê o Imperialismo, você vê o volume de material que o Lenin utilizou, o volume de leitura, de dados que ele levantou para elaborar o livrinho. Que talvez tenha sido até bom que tenha sido pequeno, porque naquele processo de Revolução de 1905, guerra, depois a própria Revolução Russa, o pessoal não tinha muito tempo para ficar nas bibliotecas, né? Isso causa um impacto no Brasil, né? Que culminaria na própria criação do Partido Comunista, em 1922. Traria muitos anarquistas para o Partido Comunista. A maioria daquele primeiro comitê central era anarquista, né, de origem, Pois é. aparentemente. Eu conheci o Roberto Morena. O Roberto Morena, ele não foi um dos fundadores do PCB, mas ele entrou logo depois, já estava velhinho, quando eu conheci. E ele tinha sido anarquista antes de migrar para o PCB, né? O Morena foi uma liderança sindical importante, né? Morreu no exílio, morreu de câncer. Mas o pessoal falava, ele praticamente é fundador, porque ele entrou logo depois da fundação. E ele estava assim, já com bastante idade, uma pessoa inquieta, uma pessoa querendo fazer as coisas. Aqueles caras acostumados numa militância política intensa a vida inteira, né? Já faz parte da vida, como se fosse comer, né? Já faz parte da vida dele. Participou daquela greve dos 300 mil, né, de 51. Agora, a Rosa ela deve ter decorado o livro 2, né? Porque ela vai às minúcias, né? Essa parte também foi uma das que eu achei muito boa dela, quando ela bota uma carga de militância ali, né, no final, né, tipo, No final é claramente isso, né? e aí ela acusa, né, os marxistas legais ali de um fatalismo mesmo, né, de um pessimismo Sim. muito muito pesadamente, assim, porque aí os caras, eventualmente, e aí
aí ela até fala, não lembro quais foram as palavras, mas tipo, mal acabaram de descobrir um socialismo e já o abandonaram, né? Tipo, os caras descobriram, estudaram o marxismo, Claro. foram estudaram pelo menos o livro 2, né? E frequentemente o livro 3 também. E, e tentaram aplicar isso à análise da sociedade russa, mas eventualmente fracassaram, né, nessa análise, assim, e consequentemente abandonaram a perspectiva socialista, né, de revolução e tal. E aí, claro, nesse aspecto que tu falou, né, ela está claramente escrevendo com forte acúmulo teórico e tudo mais, mas é um livro militante, né, de tipo Não, demarcar do uma militante. Claramente. posição dentro do debate marxista ali da época, né, sobre acumulação e reprodução do capital. Tem um outro aspecto aí, Lucas, que eu acho que a gente tem que levar em conta. Os partidos marxistas, naquele momento, mantinham uma forte perspectiva internacionalista. Então, as lideranças políticas não se interessavam só pelos intelectuais do seu país. Eles escrutinavam o que estava sendo produzido em todo o movimento socialista. Isso a gente vê na obra do Lenin, né? É aquela perspectiva do manifesto, né, de que não há pátria para os operários, né? Eles são explorados em qualquer lugar. Que o movimento operário é intrinsecamente internacionalista. Eu acho que esse internacionalismo ele começa a arrefecer quando se começa a defender na União Soviética a tese do desenvolvimento do socialismo num só país. Mas a preocupação da agora, a preocupação do Lenin, né? Não é só criticar os marxistas do seu entorno. Ela faz uma crítica dos russos, ela faz uma crítica dos alemães, ela, enfim. O mesmo vale para o Lenin, ele está debatendo com todo mundo, ele debate com os marxistas holandeses, ele é aquele esquerdismo, doença infantil, ele debate com os holandeses, com os italianos. Mas naquele lá sobra para todo mundo, né? Sobra para todo mundo. Mas ele. Eu tenho que dar uma relida naquilo, faz muito tempo que eu li, mas eu me lembro que ele, embora a crítica seja o que ele chama de esquerdismo, ele fala, mas esse pessoal é um pessoal mais comprometido com a luta revolucionária do que os revisionistas, né, que abandonaram a luta revolucionária. Tem alguns marxistas muito bons ali, os italianos principalmente, né? Que, tipo, salvo qualquer crítica que possa ser feita ali, a atuação dos caras eram, tipo, tentaram avançar em alguns aspectos e tal, eram competentes, né? Tipo, no que se propunham ali. Entre os holandeses, o Anton Pannekoek, acho que o próprio Karl Korsch. Dos italianos me vem à cabeça o Bordiga. E Amadeu Bordiga. Não sei, pessoal, acho que a gente pode dar um passo à frente. Agora, nitidamente, esse é um livro para a gente fazer uma primeira leitura, discutir, ler de novo, manter. É um livro para ser mantido no debate. Então tá, pessoal. Até mais. Boa noite, gente. Tchau, pessoal, até mais.